Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde, vitória para você. É muito bom estar aqui com vocês e eu creio que Deus fará maravilhas no dia de hoje e durante essa semana. E nessa semana quero compartilhar com vocês alguns milagres, algumas curas, algumas bênçãos que Jesus realizou e também alguns apóstolos de Cristo realizaram para encorajar a sua fé a crer em milagres, a crer que o mesmo Deus que fez milagres no passado também faz no presente. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Quero que você creia de todo o seu coração. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então creia no Senhor Jesus, creia no poder da palavra de Deus. Não venha permitir que venha incredulidade na sua vida, na sua mente, mas alimente-se das verdades de Deus, da palavra de Deus e creia. Deus realiza milagres nos dias de hoje. E eu quero então, como eu disse, durante essa semana, compartilhar alguns textos da palavra de Deus que aconteceram milagres, curas e maravilhas, e com isso vai gerar fé no seu coração. E no final dessas reflexões, dessas pérolas de sabedoria, farei então uma oração com todos vocês. E hoje eu separei aqui João capítulo 5, Evangelho de São João capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Olha bem, queridos, é interessante a maneira como Jesus abordava as pessoas. Jesus percebia a necessidade da pessoa e geralmente ele fazia perguntas. Nesse caso aqui, o homem estava há 38 anos enfermo. Aqui fala de 3 categorias de doenças, né? Cegos, coxos, paralíticos. Certamente havia outros tipos de situação. Provavelmente predominava essas situações aqui. E é interessante que todos estavam em um lugar em que por algum período, ali algum tempo, descia ali um anjo e movimentava aquela água. Então existia aquele momento. Sabe quando você está no lugar certo, na hora certa e tudo dá certo? Mas às vezes tem pessoas que estão no lugar errado, na hora errada e acontece algo errado. Bem, essas pessoas percebemos que elas estavam no lugar certo, esperando o momento certo
em que as águas eram movimentadas. Mas quando isso acontecia, certamente ali era um salva-se quem puder, vamos assim dizer, né? Ou seja, diz a Bíblia que quando a água era mexida, o que descia primeiro ali era curado, era liberto daquela enfermidade. Então a gente pode perceber que a bênção não era para todos. Precisava ali uma rapidez da pessoa que estava ali tudo naquela expectativa. Quando vai chegar isso? Será que vai ser de madrugada? Será que vai ser amanhã de manhã? Será que vai ser à tarde? Qual horário será? Não consta aqui que tinha um horário específico. A qualquer momento aquela água seria mexida. Então certamente eu creio que havia em torno daquele tanque ali muita expectativa. Muitas pessoas estavam ali há muito tempo, o caso desse homem aqui, 38 anos, né, de enfermidade, e ele estava ali também esperando a sua vez. E a gente vê que muitos certamente foram abençoados, mas não todos, justamente por essa dificuldade que alguns tinham de se locomover para entrar na água. Talvez não tinha quem ajudasse, coisa desse tipo, não é? Amigo e amiga, preste bem atenção. Eu não conheço você. Eu não sei o que está se passando com você. Quem sabe você está também com muita expectativa boa para esse ano de 2024. Estamos ainda no primeiro mês do ano, então é natural termos boas expectativas. Isso é bom, isso é louvável. Mas tem pessoas que ela está pensando assim, será que esse ano vai ser bom mesmo? Será que esse ano não vai ser pior que o ano passado? Ou seja, eu não sei como é que está a tua cabeça aí, mas vai existir pessoas pensando algo assim que vai dar certo, outros pensando um pouco mais, está com mais fé, outros talvez está com fé, mas está um pouco descrente com relação, será que você vai sair dessa situação? O que eu quero encorajar você é você colocar toda a sua fé em Deus, confiar totalmente em Deus. Eu tenho aprendido nessa vivência, nessa caminhada com Deus, à luz das Escrituras, que é a palavra de Deus, que o impossível, aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus fará, mas o possível eu preciso fazer. Como esses homens, essas mulheres, essas pessoas que estavam enfermas, estavam ali o quê? Esperando o movimento das águas. Então, enquanto aquelas águas não recebiam ali aquele movimento, né? Que diz a Bíblia ali, que porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque para agitar aquela água, né? Ele estava ali esperando o movimento. Quem sabe, querido e querida, você está esperando, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora, vai acontecer, esse ano eu vou realmente ir para frente. É isso aí, é bom, eu acredito que isso é bom. É bom você ter essa expectativa, vai chegar a minha hora, né? Vai chegar a minha vez, vai chegar o meu momento, isso é louvável. Só que essa galera aqui estava esperando o movimento. Só que o que acontece? Jesus chegou ali. Opa! E quando Jesus chega, ele já sabe todo aquele cenário. Ele sabe, ele é Deus, não é? Então ele sabe. Ele chegou, ele observou a situação, mas pelo relato de João, chamou a atenção aqui esse camarada, esse homem que estava ali 38 anos, que estava enfermo. Jesus viu aquele homem deitado. E diz a Bíblia que Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação há muito tempo. Então, pelo relato de João, estamos analisando João capítulo 5, então Jesus já tinha todo o diagnóstico, Jesus já tinha a ficha completa daquele cidadão, ele sabia tudo da vida daquele homem. Aí o que Jesus fala para aquele homem? Queres ficar curado? Jesus fez uma pergunta, e Jesus sabia de tudo. Ele sabia do passado, do presente, e sabia o que ia dar o futuro para esse cidadão. É interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida começa a acontecer umas coisas e você acaba se adaptando àquilo, você entra na linha de um comodismo, e de repente Deus vem para você e quer te propor algo melhor, e Ele te pergunta, você quer melhorar de vida? Você quer prosperar espiritualmente? Você quer crescer, desenvolver os seus negócios? A pessoa você pode ser pego de surpresa. Alguém pode dizer, mas é claro que eu quero. Mas Jesus perguntou para o cara. Sabe, na vida a gente nota que todos nós corremos esse risco de entrar numa zona de conforto, né? No caso aqui, o cara precisava ser curado. Você que está me ouvindo neste momento,
Talvez o teu caso não é esse aqui, você não está doente fisicamente. Talvez a tua situação é uma outra coisa. Mas eu quero usar a pergunta de Jesus para perguntar para você. Você quer se livrar desse problema? Você quer resolver essa situação? É uma pergunta, não é? Quando Jesus perguntou para o cara, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele tinha certamente ali dificuldades, né, de se locomover sozinho. Ele dependia certamente de alguém, ou se arrastava aos poucos ali. Então, Jesus perguntou, queres ficar são? Ele não falou, quero, eu quero. Ele não foi objetivo na resposta, eu quero ficar curado. Não, ele justificou. Ele disse, olha, eu não tenho ninguém que me ajude para colocar na água ali quando ela é agitada. Quando eu vou, vai outro na minha frente, eu perco a vez. A pergunta é, você quer? Às vezes acontece, alguém faz uma pergunta para você e você não responde sim e não. Você primeiro justifica a sua situação. Eu creio que essa palavra está falando com você. Essa palavra está falando muito comigo e eu tenho certeza que está falando com vários de vocês. Mas Jesus disse para aquele homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não pegou aquele homem e colocou na água, por quê? Não precisava, o próprio Cristo chegou ali. O médico dos médicos. Então Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado por Jesus. Neste momento que você está me ouvindo, eu digo as palavras de Jesus. Levanta-te desta cama, levanta-te dessa cadeira, levanta-te desse comodismo, levanta-te. Deus está dando essa ordem para mim e para você. Levanta, tem mais coisa para você, mas você tem que se levantar. No caso desse homem, foi literalmente, ele se levantou e ele foi curado por Jesus. Então, entenda uma coisa, o mesmo Jesus está pedindo para mim e você, nós temos que ter atitude, nós temos que ter ação. Então é hora de agir, é hora de marchar, é hora de se levantar, porque Deus fará maravilhas na tua vida e também através da sua vida. Que esta palavra seja muito encorajadora, fortaleça a sua fé para entender que Deus tem muito mais para você e através de você muita gente vai ser abençoada. Creia nisso e receba essa instrução não só na sua mente, no seu coração, mas no teu espírito e seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu creio, meu Deus, que essas palavras estão sendo compreendidas pelo ouvinte. Eu creio, Espírito Santo, que esta palavra vai ajudar muitas pessoas a se levantarem, a se reerguerem, a ter uma vida abençoada, frutífera, uma vida realmente na fé, confiantes nas palavras do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. O Senhor Jesus é o autor e consumador da fé e nós confiamos em Ti. E eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que ouviu esta palavra, que recebeu essa instrução, sejam abençoados. Se estiver enfermo, seja curado. Se estiver precisando de uma porta de trabalho, de negócio, essa porta venha se abrir e que o Senhor dê a todos sabedoria para administrar esse novo tempo que esta pessoa está entrando a partir de hoje. Oramos no poderoso nome de Jesus e pedimos a bênção para aqueles também que têm abençoado o nosso ministério, que têm semeado uma semente financeira. Recompensa cada um deles, Pai, e que ainda hoje todos sejam surpreendidos. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.